Nós estamos começando mais um Conselheiro Acácio, eu sou Loriel Rocha. Hoje nós vamos falar sobre teoria da propriedade e pós-comunismo. Em suma, teoria da propriedade e pós-comunismo, ou seja, estou falando aqui brevemente, abordando o assunto que é o grande, digamos, a grande distinção, o grande eixo que existe entre a direita e a esquerda. Qual é a grande distinção? A teoria da propriedade. Então, quando você pensa no espectro político e no espectro econômico das teorias de um modelo de Estado, existe uma teoria que é um ponto basilar nessa discussão, que é a teoria da propriedade, né? Então, via de regra, as pessoas acham que propriedade privada ela tem um direito ilimitado no uso e no exercício dessa propriedade privada. Pois muito bem, para entender esse programa de hoje, eu recomendo que vocês ouçam o programa que foi ao ar de segunda-feira da República, intitulado A Direita é o Sistema. E nós vamos utilizar hoje como referência para o nosso encontro aqui, essa obra Capital e Ideologia, do Thomas Piketty. O Piketty é um economista francês. Tá? Bem, na discussão de propriedade privada, há dois autores que eu havia citado no programa A Direita é o Sistema. Há dois autores muito importantes para a gente entender o conceito de propriedade privada, que é exatamente Jean-Jacques Rousseau e o Marx. Né? Via de regra, existe uma pegadinha que a maior parte dos teóricos da direita e da esquerda, para defender as suas posições teóricas de direita e de esquerda, eles não contam para você, sobretudo que presumo que quem me assiste é um público não especializado nessas discussões de filosofia. Eu não estou falando de política, não. Eu estou falando de discussão filosófica. Né? Nessas discussões de filosofia profunda, você está sendo enganado. Né? Ora, o capitalismo, eu falei para vocês na segunda-feira que o capitalismo é exatamente um modelo econômico que foi criado junto com a ideia de Estado. Então, é de tal forma essa conexão, essa ligação, ela é de tal forma estreita que você não tem como destruir o conceito de Estado sem destruir o conceito de capitalismo. E você não tem como destruir o conceito de capitalismo sem destruir o conceito de Estado. Por outro lado, você é levado a pensar, através de uma manobra de retórica muito maliciosa, que o que caracteriza a direita ou o capitalismo ou o neoliberalismo, ou seja lá o que for, o que caracteriza a direita é, entre outras coisas, a defesa da ideia de propriedade privada. E o que caracteriza a esquerda é exatamente a ausência de propriedade privada. Mentira. Olha só, mentira grotesca, mentira extremamente danosa. Né? Agora, é uma mentira que ela é apresentada na superfície da discussão. Então, quando ela é apresentada na superfície da discussão, você fala: a direita defende a propriedade privada e a esquerda não defende a propriedade privada. Não, ambas defendem propriedade privada. Vamos entender o que foi construído no século XVIII e XIX, o modelo de Estado. Eu falei na aula, a direita é o sistema, e sustento que o Estado construído, o modelo de Estado construído, ele foi construído em cima do modelo do capital.
Se você não entender isso, você não vai entender a linha de raciocínio que eu vou seguir. O Estado que existia até o século XVIII e XIX, quando a igreja estava junto com as coroas, o capital não fazia parte do modelo de Estado. A economia não fazia parte do modelo de Estado. Isso equivale a dizer que o eixo axiológico, ouça também o meu programa agora de quinta-feira, quando eu falei das 3 vias das formas sociais e políticas da Idade Média, aonde eu criei um comparativo com a modernidade. Aí você vai entender o eixo que foi construído. O Estado, até os movimentos revolucionários, até a maçonaria ajudar a destruir tudo, o Estado não estava unido ao capital. O modelo de Estado foi criado para funcionar à direita ou para funcionar à esquerda, junta Estado com capital. Compreendeu? Primeiro ponto que você tem que entender. Como? Aí, a forma deste capital, né? E a ideia de propriedade privada. Então, o Estado da direita e o Estado da esquerda é um Estado capitalista. Ah, Marx não fala isso. Não? Marx fala que o capitalismo é a antessala do socialismo e que o modelo desejável é o socialista. Como é que ele não fala? Marx vai divergir em outras coisas. Então, eu vou tentar explicar isso, porque o assunto é complexo, tá? Marx é um autor muito difícil, muito profundo, muito fecundo. O Estado que foi construído e que é o modelo de Estado que hoje vigora no mundo inteiro, independentemente de você viver numa ditadura ou num sistema que não é uma ditadura, independentemente, o Estado tem instituições, tem poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, né? Ele tem as formas de representação dessas instituições. Então, o ditador ele não é eleito, ele dá um golpe de Estado, ele faz qualquer coisa, ele entra ali. E você tem os países em que você vota, e você tem países que são monárquicos, tanto faz. O Estado é o mesmo. Ele tem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Compreendeu isso? Então, isto é a forma como o Estado se organiza. Então, as formas de representação, parlamento, eleições, democracia, etc. Tal. Depois eles anexaram um conceito de democracia. E depois eles anexaram um conceito de Estado democrático de direito. Para vocês terem uma ideia, e eu tenho muitos programas em que eu já falei sobre isso, democracia e república eram conceitos antitéticos, inimigos. Por que você acha que os Estados Unidos da América têm um partido republicano e um partido democrata? O partido democrata é de esquerda e o partido republicano é de direita. Você acha que é por acaso? Não, porque há muito tempo atrás, república e democracia eram conceitos inimigos. Inimigos. Quando você defendia uma coisa, você não podia defender outra. Então, uma república jamais poderia ser democrática. E uma democracia não pode falar em república. Tá bem? Bem, hoje em dia isso tudo virou um pastiche. Mas veja, embora tenha virado pastiche, a articulação do Estado, a trilogia do Estado permanece. Você tem poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Não interessa se o judiciário é ocupado por militares, por gente que manda, não interessa. Não interessa se o legislativo é um legislativo comprado, se o legislativo é com um senador biônico, não interessa. Tem poder executivo, legislativo e judiciário. Captou? Bem, o capitalismo é um modelo econômico baseado na propriedade privada. Aí você fala, mas o Estado comunista não tem propriedade privada. Tem. Quem é? O que é a propriedade privada? Aqui entra a grande discussão que é a teoria da propriedade. Na direita tradicional, você fala assim, a propriedade privada é todo mundo que tem direito a ter uma casa, um carro, isso, aquilo outro.
é uma visão muito rasteira do que é a propriedade privada. O Estado, vamos ampliar a sua visão. Ela não está errada não, mas ela está diminuída. Você não foi no foco. O Estado, né, ele funciona como um grande empresário. Ele tem empresa, certo? Ele tem a Petrobras, ele tinha a Eletrobras. Ele tem usinas, ele tem Embrapa, ele tem empresas. Ah, é uma empresa estatal, mas é uma empresa. Até o nome, empresa estatal. Ele tem banco. Correto? Ele tem centro de pesquisa. Ok. Na direita, em tese, qualquer um pode ter propriedade privada. E na esquerda? Não. Na esquerda, a propriedade privada, ela é praticamente uma iniciativa do Estado. O Estado é o grande empresário. É isso que esses caras não te contam. O Estado é o grande empresário. Tá claro? Agora, o que o capitalismo, o que o comunismo, enquanto noção de propriedade privada, então o que o comunismo tem? Ele tem propriedade privada. Ele tem propriedade privada. O Estado é o grande empresário. Pense no empresário. O empresário tem a sua empresa, tem o dinheiro, e ele vai vender um produto. E ele tem funcionário. No comunismo você tem tudo isso. Só que o cara, quem comanda o esquema inteiro é o Estado. Certo? Ora, por que o comunismo funcionou durante tanto tempo? Porque ele foi um dos experimentos mais horrorosos, né, no sentido de propriedade privada, né, de transformar. Por que ele é horroroso? Porque ele transformou o Estado, para mim pelo menos, é o sistema mais horroroso, porque ele tentou transformar o Estado numa grande empresa estatal. O que havia até o século XVIII, XIX, que os movimentos revolucionários derrubaram? Havia um eixo de entendimento de como o mundo devia ser ordenado. E o mundo devia ser ordenado segundo o Espírito, segundo a verdade do Espírito. O mundo do século XVIII, pós-revolucionário, ele é ordenado segundo o Deus do dinheiro. Tá bem? O Deus do dinheiro. Então, a grande coisa, grande entendimento do funcionamento do comunismo é entender que o comunismo trabalha também com uma ideia de propriedade privada, mas ela é do Estado. O Estado é dono de tudo, inclusive da sua alma. Correto? Veja que essa visão do Estado ser dono de tudo, inclusive da sua alma, inclusive do seu comportamento, é uma visão de nova ordem mundial ou não é? É. É. Então o comunismo foi um experimento consensual, vamos falar dessa forma, no mundo inteiro, para verificar se era possível criar um Estado que fosse pura empresa, puro negócio, completamente esvaziado da ideia de espírito. Aí essa monstruosidade durou 500 milhões de anos. Viu-se que não era possível. Os caras esticaram de um lado, esticaram do outro, fizeram experimento daqui, fizeram experimento dali. Não, chegaram à conclusão de que não era possível o Estado ser 100% uma empresa. Foi quando houve a queda do comunismo. Enquanto isto, a direita criou, existe o Estado,
mas o Estado está anexado ao capital. O Estado tem lei e ele tem propriedade privada. Então, esse Estado permite, legalmente falando, algum tipo de regulação legal na noção de propriedade. Então, você é empresário, ok, você pode ter propriedade privada? Pode. Só que aqui é que entra a crítica que Marx faz ao capitalismo, né? O capitalismo é completamente baseado na propriedade privada. O problema do capitalismo aqui é o seguinte: a propriedade privada, ela visa, o capitalismo visa, propriedade privada não, desculpe, o capitalismo visa o lucro. De que maneira? Eis o ponto. Então, vocês entenderam o que eles têm em comum. Agora vamos entender o problema da teoria da propriedade privada, né? O Thomas Piketty, nessa obra aqui, e nas outras obras dele, eu vou fazer um programa só sobre essa obra. O Thomas Piketty fala que nós estamos vivendo um tempo, né, em que semelhante àquele tempo da Revolução Francesa. Por quê? Né? Porque ele prevê e prova que os privilégios concedidos às grandes empresas, aos bilionários do mundo, né, os privilégios econômicos, a falta de regulação, a falta de legislação vai levar a uma crise política. Porque o cara, quando ele fica muito rico, muito rico, muito rico, muito rico, muito rico, ele não quer pagar imposto e ele se posiciona como se ele estivesse acima da maior parte dos mortais e ele não quer ser regulado de nenhuma forma. Ele passa a virar como ele passa a reger-se como um ditador. Tá claro? Então, o que aconteceu no período da Revolução, dos movimentos revolucionários? A nobreza tinha os seus privilégios. Era a nobreza que podia fazer negócio, era a nobreza que podia fazer tudo. A nobreza não queria pagar imposto. A nobreza não queria compartilhar a parte da sua riqueza ou deixar que as populações mais pobres, que sempre foi a imensa maioria, tivesse propriedade privada. Então, meus caros, ao contrário do que a falsa direita te fala, o conceito de propriedade privada, a elasticidade que ele tem hoje, nós não devemos ela aos ricos, não. Nenhum rico, ao longo da história do mundo, flexibilizou o conceito de propriedade privada, lutou para flexibilizar. Quem lutou para flexibilizar foi a Igreja Católica, com todos os seus erros e os seus acertos. Então, a ideia de propriedade privada, entenda isso, ela não vem da política, não. Ela não vem nem da direita nem da esquerda, tá bom? A ideia de propriedade privada vem da igreja, é uma ideia religiosa. Agora, de que tipo de propriedade privada você está falando? Essa é uma outra discussão, que é a discussão que o capitalismo não quer fazer. Então, os ricos foram decapitados todos porque eles não queriam pagar nenhum tipo de imposto. E, ao mesmo tempo, quando eles estavam falidos, eles recorriam aos monarcas e aos reis. Né? Bem, então criou-se uma outra concepção de Estado, tá claro? O Piketty fala claramente que a gente está num problema em que os ricos do mundo, e o Marx também já apontava isso, que os ricos do mundo ficaram tão ricos, tão ricos, tão ricos, que eles são incontroláveis. Pra vocês terem uma ideia, o patrimônio pessoal da Apple, a empresa, é maior do que todo o dinheiro que tem o Executivo Federal dos Estados Unidos. Uma empresa é mais rica que todo o governo americano. Para a gente ter uma ideia do poder. Poder é meio de ação. Né? Então hoje a política virou um campo de lobby dessas grandes fortunas. É por isso que o Piketty fala, vai haver uma revolução. Porque está criando cada vez mais um poder de ultrabilionários, e esses ultrabilionários não querem estar regulados de forma nenhuma. Eles estão achatando o mundo. Tá? Ora, então para vocês entenderem,
O capitalismo, né, é, portanto, um modelo que funciona junto com o modelo de Estado. Os meios de produção, aí você tem o capitalismo, que é um sistema. O capitalismo, o que é um capitalismo? É um sistema econômico. Esse sistema econômico, ou seja, como é que ele vai fazer a circulação de produtos? Ele é baseado na propriedade privada, né, dos meios de produção e na exploração desse produto com fins lucrativos. Então, eu sou produtor dessa caneta. Eu vou vender essa caneta e vou lucrar. Tá bom? Bem, quais são os meios de produção capitalista? Os instrumentos, são a relação, são as ferramentas, são os edifícios, são as instalações, né, que por meio da renda, por meio do trabalho, aquilo é propriedade privada. Então, quais são os meios de produção capitalista a grosso modo? Máquina, terra e prédio, né? Instalação industrial. Ora, então o capitalismo, a base dele é a propriedade privada. A base dele. Ele não existe sem propriedade privada. Vamos entender o seguinte. Para você ter propriedade privada, então a propriedade privada é eu tenho um produto, eu vou fabricar esse produto, ele é meu, pertence à minha empresa e eu vou vender. Ou se você fabrica um outro produto, eu sou o produtor, eu sou industrial, eu tenho um atravessador que vai comprar aquele produto e que vai vender para uma terceira pessoa, né? Um repassador, um supermercado. Supermercado é um empório em que você compra produtos de outras pessoas, né, de empresas, e o consumidor vai ali comprar. Ok. Em toda essa lógica de funcionamento, você tem como é que essa caneta vai ser produzida, quem vai produzir, quantas horas de trabalho eu levo para produzir, quanto isso me custa. Então vamos dizer que essa caneta me custa para produzir R$2. Aí quanto que eu vou vender ela? Então, o brasileiro tem uma forma de lógica de lucro, né, que já não é o lucro, já é a usura. Então o brasileiro nunca ganha menos de 100% em cima de um produto. Na Europa você ganha, assim, estourando 30%. Na China nem se fala. Não se tem esses lucros exorbitantes dentro da propriedade privada. Então parte-se do pressuposto que o cara que produz, ele tem o direito de lucrar como ele bem arbitrar. Então essa caneta pode ter me custado R$2 para produzir, isso inclui tudo, todos os gastos que eu tenho, inclusive com funcionário, com imposto, com tudo. E eu posso vendê-la por 20. Quanto que eu ganhei aqui? Isso já não é mais lucro, tá entendendo? Isso entrou no terreno da usura. Você fala, você não tem o direito de regular. Tenho. Óbvio que eu tenho direito. Quem tem o direito? O Estado. Porque quando a minha consciência não regula, é o Estado que tem que regular. Essa é uma lógica. Então o capitalismo ele é um sistema econômico baseado na propriedade privada e você vai vender aquilo que você vai produzir ou que você vai comercializar. Então, uma das características básicas do capitalismo é acumulação de capital, trabalho, né? Você fala assim, trabalho assalariado? Sim e não. Né? Eu posso ter um outro tipo de relação trabalhista que não passa por carteira assinada, como Uber, por exemplo, mas é um trabalho. Né? Uma troca voluntária de serviço. Por que é uma troca voluntária? Porque eu parto do pressuposto que eu estou produzindo isso aqui e você está comprando. Né? Propriedade privada, liberdade econômica. Ele não quer ser regulado de nenhuma forma. Ele não quer ser regulado e, ao mesmo tempo, ele não quer pagar imposto. Né? E, teoricamente, o capitalismo faz com que você crie diversas classes sociais. Isso é o discurso, tá claro? Isso é o jargão falacioso que existe em cima do conceito de capital. Ora, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte sentido na lógica da propriedade privada. Tá? Então vamos entender aqui a grande perversidade da coisa. O cara, quando ele é dono de uma propriedade privada, então a ideia, o capitalismo está ligado ao capital, ao lucro que você vai poder oferir.
e ao produto que você vai oferecer. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você está vendendo pessoas para tráfico de órgãos. É capitalismo ou não é capitalismo? É. Né? Você está vendendo droga. É capitalismo ou não é? É. Você está fabricando e vendendo bomba para explodir pessoas. É capitalismo ou não é? É. Você é uma empresa farmacêutica, uma Big Tech, ou uma empresa do agro, um Big Tech do agro, em que você produz pesticida que mata todo mundo, mata todas as abelhas do mundo, mata os animais, mas os seus acionistas são felicíssimos com os lucros exorbitantes. A capitalismo não é. É. Você tem poder de milícia safada que ocupa territórios, faz loteamento ilegal e vende. É capitalismo ou não é? É. E aí você pode ir pegando o que você quiser. Você tem prostituição, tráfico de droga, armamento. Tudo hoje no mundo é comércio, não é? Não é? Você entendeu o que é comércio? Comércio é isso. Isso é comércio. O que é o capitalismo? O capitalismo é essa visão de comércio. Primeiro, eu posso comerciar qualquer coisa. Pode? Ah, é. Você pode comerciar órgãos, você pode comerciar veneno, você pode matar pessoas, você pode produzir câncer em escala. Hã? Você pode distribuir veneno em escala. Pode? Você pode distribuir a morte em escala. E você tem o empresário, tem o direito de fazer tudo isso, porque finalmente ele, como na sua propriedade privada, ele escolhe o produto que ele vai comercializar, porque ele quer ganhar não sei quantos bilhões de dólares com a peste, a guerra, a fome e a morte, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Pode? Então, se você é de direita, é isso que você defende. Ficou claro? Ficou bem claro para você? A direita defende o uso da propriedade privada sem limite. A direita defende o uso da propriedade privada sem regulação. Ficou claro? Você, de fato, pensa assim? Então, se você pensa assim, meu caro, você é um monstro. E aí você vem falar para mim que o problema do mundo é a esquerda? O problema do mundo é qualquer louco que defenda isso. Então aqui não se trata mais da distribuição, de transformar o mundo numa pobreza absoluta. Foi para o espectro inverso. Aí eu vou trazer a riqueza para quem? Para meia dúzia de gato pingado. E essa meia dúzia de gato pingado não aceita ser regulado por nenhum esquema de lei. Porque ele pode fazer o que quiser. Então, economia eu posso vender. Eu tenho um produto, eu vou vender. Existe, tem que se fazer a pergunta, produto? Droga é produto que você pode vender? Tem que ter essa pergunta filosófica. Droga é produto? Hã? Prostituição é produto? Vida é produto? Vender e assassinar pessoas é produto? Não, eu estou vendendo insumo. Insumo? Não. Quando você vai aplicar aquela porcaria ali, na planta, na soja, ele vai matar o solo, ele vai matar as abelhas e ele, na escala lá na ponta, ele vai, à medida que a pessoa for consumindo soja, ela vai criar câncer. Ele está vendendo o quê? Insumo? Adubo? Fertilizante? Não, ele está vendendo a morte. Ele está vendendo a morte. Ah, eu sou o dono da Ambev. Eu estou vendendo cerveja. É mesmo cerveja?
E o problema do alcoolismo? Ah, mas aí a quantidade de cerveja é a pessoa que toma. Ah, é? Mas se essa lógica for a mesma, a quantidade de prostituta que você tem, que você paga, também é de acordo com o seu apetite. Hum? Então, meu caro, se você é de direita e defende tudo quanto é tipo de produto, e que você acha que todo mundo tem que existir, né, tem que haver liberdade de propriedade, não tem que haver liberdade de propriedade. A propriedade é uma coisa que tem que ser regulada. E tem um detalhe, isso é um primeiro ponto. Primeiro ponto, do capital. Você entendeu a economia? Economia é, eu tenho um produto, eu vendo. Primeira questão filosófica, isso é produto? Segundo, aí você chega à conclusão que sim, não, prostituição é um produto. Beleza. Quanto que vale o corpo? Eu posso vender um corpo por $5 ou eu posso vender um corpo por $1 milhão. Quanto que aquele corpo me custou quando eu roubei ele do lugar que eu roubei? Ah, não existe isso. Não. E os tráficos de criança? Hã? É para fazer o que com a criancinha? Ela não vai ser comerciada, não? Vai. Quanto que ele vai pagar? Quanto que o bandido vai pagar? Quanto você está ganhando? Não é propriedade privada? É propriedade privada. Então, aqui é o capital. O capital é o lucro que você, desmedido, cobiçoso, da sua economia. Então, os dois modelos, a direita e a esquerda, né, são modelos que trabalham com a ideia de propriedade privada. Um é o Estado, o outro é todo mundo. É claro que o Estado, quando só ele produz com capital, com a ideia de propriedade privada, a escala dele de impactar o mundo no sentido negativo é menor. Porque quando você tem... Ah, L'Oréal, você está defendendo o comunismo. Olha, não fala besteira porque eu não falei nada disso. Estou dizendo em termos de impacto. Agora, quando você tem um outro esquema em que do Estado até o empreendedor, todo mundo pode vender cocaína, qual é o impacto? Ele é muito maior, ué, pelo outro lado. Então entenda que por trás dessas discussões mentirosas da direita e da esquerda, a teoria da propriedade privada é algo fundamental para se pensar sobre isso. É fundamental. Né? Então, a propriedade privada, ela tem que ter regulação? Óbvio que ela tem que ter. E tudo que a direita internacional, o capital internacional não quer, é uma regulação. Por outro lado, entenda o seguinte: o mundo não caiu na loucura completa, na cobiça absoluta, no inferno generalizado, que ele é um inferno. Um inferno, assim, em todas as dimensões, de modo irreversível, exatamente porque o Estado tem o seu peso regulador. Então, no comunismo, o Estado tem 100% de regulação. E a empresa, né, o cara ali, o cara pode comprar carro, mas é no limite. O cara pode fazer isso, mas é no limite. Na direita, na visão da direita, o empresário tem que fazer o que ele quiser. Então, esses bandidos da falsa direita brasileira, o que eles defendem? O lucro ilimitado. E o que é o lucro, meu caro? Aí, para você entender a profundidade da filosofia. O lucro diz respeito à sua alma. A alma tem 3 aspectos. Uma delas é a alma do desejo, é a alma concupiscente de Platão. Quando você estimula a alma de desejo, a alma concupiscente, ela fica louca. Ela fica louca. E uma vez que ela enlouquece, eu não estou usando de força de expressão não, ela enlouquece. Uma vez que ela enlouquece, ninguém para mais. Ela tem que ir para um manicômio judicial. O campo do desejo humano é ilimitado.
As empresas todas descobriram isso. Eu tenho essa camisa e aí eu compro essa camisa e eu já estou insatisfeito, eu quero outra camisa. Eu estou insatisfeito, eu quero outra. Eu estou insatisfeito, eu quero outra. Eu estou insatisfeito, eu quero outra. As empresas entenderam a lógica e trabalham o tempo inteiro, full time, com o enlouquecimento de parte da alma da humanidade. A alma concupiscente. E aí não adianta o seu sistema lógico falar, mas para que você precisa de uma outra camisa, L'Oreal? Você acabou de comprar uma camisa. Porque o meu coração vai falar, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E a minha alma concupiscente, se eu não tiver dinheiro, ela vai me enveredar pela dívida, ela vai estourar o cartão de crédito, ela vai roubar, ela vai fazer o escambau para ter mais uma camisa. Para ter mais um carro. Para eu poder aparecer na sociedade que eu sou alguém muito importante. Isso é capitalismo. Então, o problema hoje do mundo é, de fato, nós estamos numa encruzilhada, num ponto, como fala o Piketty, que tem que rever o sistema inteiro. Tem que rever o sistema inteiro. E aí, isso vai dar nó em pingo d'água. Porque hoje, nem o rico quer ser regulado, nem o pobre. Sabe por quê? Porque criou-se a mentira falsa de que o Estado da direita, o Estado democrático de direito, é maravilhoso, sempre. E de que o capitalismo é tudo de bom que existe no mundo. Não. O capitalismo está diretamente atrelado à economia e a lucro, e não tem limite. Então você não está defendendo propriedade privada. Você está defendendo o direito do ser humano ser louco e expandir essa loucura para fazer negócio de modo ilimitado. Historicamente, repito, o mundo só não entrou no buraco porque o Estado regulou. O comunismo foi uma coisa boa? Óbvio que não. Mas é preciso entender o experimento, a grande maldade do experimento que foi feito. Enquanto isso, eles fizeram um outro tipo de experimento. E presta atenção, o experimento que vigorou no mundo inteiro e que deu certo foi o da direita. É por isso que eu falei que a direita é o sistema. Porque o modelo de economia que vigorou não foi o da esquerda, que pegou no mundo inteiro, foi o da direita. É o modelo do desejo exacerbado, é o modelo da loucura, é o modelo de que você pode fazer o que quiser, é o modelo de que vale tudo em nome do dinheiro. Veja o coach picareta goiano agora, o novo mito da falsa direita. O coach picareta fala, né, que Jesus nunca ficou rico porque ele não tinha mulher. Então ele podia vagabundear pelo mundo. Ele era sustentado. É esse tipo de gente que acha que a propriedade privada, que ganhar dinheiro é tudo na vida. O coach picareta, inclusive, falou que rico não pode ser criticado. O rico tem direito de fazer o que ele quiser. É esse tipo de gente que está por aí, solta. Né? Então, entenda a profundidade. Ler livro todo mundo pode ler. Raciocinar sobre o que você está lendo é um outro estágio. Entender o que você está lendo é outro estágio. Muito mais importante do que você ficar aí adorando político vagabundo é você entender a proposta da direita e da esquerda. No programa de segunda-feira que eu vou fazer da República, eu também vou te provar que as grandes conquistas do mundo não foram devidas somente ao capitalismo. É outra mentira que a direita te conta. Tá bem? É outra mentira. Mentira grotesca. Então vamos entender a vida com profundidade. Porque por trás de todos esses cenários tem o quê? Tem um ser humano. Se você tem um ser humano enlouquecido, o mundo fica doido. Tá bom? Então, entenda. É preciso refletir com seriedade o conceito, a teoria da propriedade privada, né, dentro
da visão da direita e da visão da esquerda. Vamos ficando por aqui. E até o nosso próximo encontro.